Mas eu acho isso bom, gente, para poder cobrar, para o torcedor poder cobrar do clube. Para depois o clube não falar, mas olha o elenco deles e olha o nosso. Mas... Cara, porque olha só o ranking. Flamengo, 158 milhões de reais. Botafogo, ou seja, o Botafogo vai ter que ser cobrado esse ano. Mas o Botafogo é uma zebra, foi no ano passado. Esse ano não pode ser considerado zebra. O elenco desse ano é melhor que o do ano passado. E gastou 132 milhões de reais. Aí o Corinthians, que a gente sempre fala aqui, 11 contratações, 130 e vai aumentar um pouquinho, porque chegou o Kaká aqui, mas é por empréstimo, 130 milhões e 500 mil reais, o Corinthians. Aí outro clube, que muitas vezes não tá brigando por título, mas não tem... O Vasco. O Vasco investiu 120 milhões e 200 mil reais em reforços. E aí depois o Palmeiras, que é o todo-poderoso, que a gente sempre fala favorito e que tem que brigar por título, 90 milhões. É o que eu falo. O Vasco, o Botafogo, o Corinthians, eles têm que ser cobrados esse ano para disputar título. Com um investimento desse tamanho. Ô Mauro César Pereira, você não estava aqui, né, quando a gente falou dessa situação das negociações. Porque o Flamengo bateu um recorde em valores de contratações. Chegou a 158 milhões e 100 mil reais com 3 reforços. Bem pontuais, inclusive. Que ele precisava. Vinha na lateral esquerda, Léo Ortiz, zagueiro, e também o De La Cruz, que foi o principal e o mais caro. Dessas negociações, você acha que o Flamengo contratou bem? Pagou caro, mas pagou caro em posições que precisava e por grandes reforços, pagou bem por todos. E outra, comparando com outros clubes, né? Porque foi o que eu falei aqui. A gente falar Flamengo e Palmeiras têm obrigação de disputar títulos. Só que eu fui ver essa lista, o Botafogo é o segundo. Então também, nesse ano, a torcida do Botafogo vai poder cobrar. E aí? Cadê os títulos? Só um jogador de 20 milhões que foi o Luiz Henrique. Sim, o Luiz Henrique. O Corinthians é o terceiro. 130 milhões. O Botafogo, 131 milhões. E o quarto, se eu não me engano, é o Vasco. Ou seja, o torcedor desses clubes, porque a gente sempre fala, não, mas o Botafogo foi um azarão. Não, o Vasco não tem obrigação de disputar títulos, Corinthians também não. Mas esses caras estão gastando adoidado. Eu sei que as pessoas não percebem. Corinthians contratou 11, Botafogo, se eu não me engano, contratou 10. Mas já tem essa questão, né? Esses clubes contrataram muitos jogadores. O Palmeiras, por exemplo, tem um elenco melhor, mas ele manteve o elenco. O Palmeiras gastou 90. Contratou um ou outro jogador. O Flamengo também contratou poucos jogadores. Saíram mais do que chegaram, né? Mais jogadores caros, especialmente o De La Cruz. Então, dá uma disparada aí nas cifras. Então, assim, no caso, o Corinthians contratou quase um time inteiro. Foi um monte de gente embora, teve que contratar muita gente. A questão que me chama a atenção é assim, contratação de jogadores caros e pagando multa na situação do Corinthians. No caso do Botafogo e do Vasco, são SAFs, né? Então, os investidores estão colocando dinheiro. Tem que ver até onde vai, né? A fome, o apetite deles para colocar grana. Para buscar resultado, buscar investimento que dê retorno. Essa que é a questão. Então, por exemplo, o Luiz Henrique. Quem comprou, eu falo sempre isso, o torcedor fica com raiva. Não é o Botafogo que compra, quem compra é o John Textor. Ele tem 3, 4 times, né? Grupo Eagle, ele vai e compra o jogador, mas ele pode levar para um outro time. O Segovinha foi lá para o time lá, Molenbeek, lá da Bélgica. Tá lá. Um jogador que não tem nível para jogar aqui no Botafogo, virou um cara folclore, mas é muito fraquinho, um jogador muito limitado. Aí pegaram e fizeram o quê? Levaram para o futebol belga. De repente, no time que briga para não cair na Bélgica, ele pode fazer ali um salseiro e conseguir convencer minimamente. Como tem o grupo City, tem o grupo Textor. Que é o grupo Eagle, né? Que chama. Ele já levou o Jefinho para o Lyon, agora voltou. Levou o Lucas Perry e o Adrielson para o Lyon, estão lá. Né? Agora o Luiz Henrique está aqui, mas houve toda uma conversa sobre voltar para a Europa, que ele não queria sair da Europa, ele veio para cá, mas tem lá alguma coisa sobre jogar no Lyon, o que eu acho que vai depender também se o Lyon terminar o campeonato, ficar na primeira divisão, porque está sempre lutando contra o rebaixamento dessa temporada. Então são situações muito específicas, né? E sempre lembrando, SAF é aquela coisa, o cara que investe hoje, amanhã ele pode resolver não investir mais. O próprio Vasco, se você for olhar, tem muito jogador contratado, mas o Rossi joga no Vasco, cara. O Rossi é do time que brigava para não cair, time rebaixado. O Rossi está no Vasco de novo. Então, assim, algumas contratações são bem questionáveis, sabe? O chileno lá,
Ai, meu Deus. Da onde? Do Vasco, do Vasco. Medel? Não, o outro lá, Ah, meu Deus, deu branco agora. O que ontem fez até gol. Foi o Verratti, Calma, eu esqueci, eu tô tão velho que eu esqueço os nomes. Que desgraça. Tem aí, Kaique? Bom, aí enquanto o Esse negócio de idade, se você quiser trocar, a gente conversa, tá bom? No programa. Essa pausa, essa pausa dramática. Essa pausa dramática. Veguete foi o Galdames. O Galdames, ele era do Genoa. O Genoa é do grupo 777. Então, assim, isso é comum. Os caras ficam mandando jogador para lá e para cá, né? Então, segundo fala, o tal time contratou. Mais ou menos. Mas é porque, né, gastaram muito. É uma holding. O torcedor pode cobrar também resultados. Claro. Pô, caramba, o Flamengo gastou 158, o Botafogo 132. Sim. Ué, não é mais aquela... Só um jogador foi 20 milhões de euros, né? Foi o mais caro da história do futebol brasileiro. Que eu falo, mas é uma coisa curiosa. Porque o que acontece? Se o Textor contrata o jogador pelo Lyon, ele tem que lidar com todas as questões do fair play financeiro lá na França. Aqui não tem fair play financeiro. Então ele coloca o jogador como jogador do Botafogo. Se ele quiser levar para o Lyon amanhã, ele pode fazer um empréstimo. E leva o jogador emprestado. Um jogador do Botafogo tem emprestado. Eu não paguei 20 milhões. Quem pagou foi o Botafogo. Tá correto. Essa é uma discussão que está crescendo, inclusive, essa questão de um mesmo dono, ou um grupo, né, ser dono de vários times. Porque vai ter hora que eles vão se enfrentar num jogo decisivo. Recuando um pouco no tempo, a Parmalat. Isso. Juventude e Palmeiras, isso, já tinha naquele tempo. Já tinha naquele tempo uma discussão um pouco diferente, mas no conceito, A própria Red Bull. Você tem lá o Red Bull Salzburg e o Red Bull Leipzig, que podem se cruzar na Liga dos Campeões, e aqui não estão no patamar dos melhores times, apesar do bom jogo de ontem contra o Real Madrid. Antes de ontem, né? Mas, cara... E aí, se os dois se enfrentam no mata-mata, como é que fica? Não estou dizendo aqui que alguém vai entregar, mas claro. Fica uma situação esquisita, não é? Não faz muito sentido, né? E hoje o futebol tem isso, grupos que são donos de vários, e fica muito claro, o jogador transita de lá para cá. O técnico está fazendo isso direto. É proibido? Não, ele não está errado. Permitem, se você permitir, ele está na dele. Mas assim, eu entendo sempre que essas grandes contratações pertencem à holding e não ao clube. Até porque o clube não existe mais, existe uma empresa. Botafogo, né, Sociedade Anônima de Futebol. Vasco, a mesma coisa. Tem até o CNPJ novo. Quando vira a SAF, cria um novo CNPJ. É outra história. Mas a maioria da torcida não está preparada para essa conversa. Porque realmente, né? Às vezes ele contrata já pensando nos jogadores que possam render no seu time na Europa. Investidor. Fica 6 meses aqui... Espera um momento e se tiver que transferir, transfere. É mais ou menos isso, é postura de dono, né? Ele pode transferir você para uma outra filial. E é assim que funciona. A regra permite. Você pode concordar ou não, mas a regra permite. E também se colocar isso para discutir num conselho arbitral, num conselho importante de clubes, eu acho que a chance de prosperar é zero, né? Porque eles não se aprofundam em assuntos mais... digamos assim, mais atuais, que poderiam, no futuro, alterar alguma coisa. Estão preocupados com outras discussões.